quero ensinar vocês a costurar um laço vermelho com pontas. Para isso, vai ser necessário uma faixa de tecido de 23 centímetros por 16 de largura. Aqui vocês podem ver que eu estava medindo já o tecido para fazer o recorte. Eu utilizei aqui esse lápis marcador, mas caso você tenha aquela caneta que sai com ferro, você também pode estar usando, tá bom? Aqui eu só marquei mesmo para ficar certinho, para não estar cortando torto, que eu acho muito necessário a gente se atentar aos detalhes. Depois de ter feito a marcação, você vai vir cortando com a tesoura. Se você tem dificuldades com recorte de tecido, que acaba picotando o tecido, o único conselho que eu posso te dar é recorte com calma, com cuidado, que vai sair retinho. Para fazer esse laço, nós vamos precisar somente desse tamanho de tira. Para um laço para a parte principal e vamos recortar agora a segunda parte para fazer as pontas do laço, né? Aquele laço que cai. Cortar a parte das pontas, nós vamos cortar mais um quadrado com a mesma medida do primeiro. Para isso, você pode posicionar o tecido por cima e fazer as marcações. Isso facilita para você não ter que ficar medindo com a fita métrica. Então, depois de ter feito as marcações, você vai recortar. E aí, a gente vai arredondar os lados para poder estar fazendo a parte do laço que cai, né? Aquelas pontinhas. Então, ficamos com 2 quadrados da mesma medida. Se você recortar pegando a auréola do tecido, é importante retirar essa auréola, porque se você precisar lavar ou se acontecer alguma coisa, acaba encolhendo. Então, para a gente estar fazendo a parte circular do tecido, você vai dobrar um desses quadrados ao meio. Como o tecido é 100% algodão, você pode passar bastante a mão, que já vai fazer fincar o tecido mesmo, né? Não precisa ir no ferro. E tendo feito isso, você vai arredondar uma ponta. Só que, ao ter arredondado uma ponta, você não precisa ir lá e tentar arredondar a outra. Vai dobrar novamente ao meio o tecido para as pontas ficarem iguais. Assim como eu tô fazendo aqui. Eu recortei, e aí eu dobrei mais uma vez ao meio e fiz o recorte novamente. Assim, eu garanti que ficaria igual os dois lados da ponta do laço. E isso é muito importante, porque imagina você usar um laço com uma perna maior do que a outra. Ia ficar muito feio, né? Então, a gente tem que garantir um maior equilíbrio, perfeição também no nosso trabalho, né? Então, após ter feito isso, nós vamos para o ferro. Vamos passar o tecido, né, para deixar certinho, para não ter nenhum amassado. E aí, nós já vamos pegar e fazer a parte do nosso laço. Para isso, nós vamos dobrar ao meio. Pode fincar um pouquinho com a mão, mas também, se você preferir, pode passar o ferro. Aqui no caso eu só passei a mão mesmo para já deixar uma marquinha. E aí você vai dobrar. Você viu que dividiu aquele quadradinho em duas partes? Você vai dobrar a primeira, assim como eu tô fazendo aqui mostrando para vocês. Vai passar o ferro para fincar bastante o tecido e vai vir dobrando a segunda também da mesma forma, sobrepondo um pouquinho, de forma que o tecido fique um sobre o outro. Por que é importante se atentar a isso? Olha lá, ó, mostrando para vocês. É importante se atentar a isso porque nós vamos precisar alinhavar. Vamos precisar garantir que o nosso laço ele não vai desmanchar. Então, por isso é importante sobrepor um pouquinho o tecido em cima do outro. Aí, tendo feito isso, você vai passar novamente com o ferro para segurar certinho.
e vai dobrar mais uma vez ao meio, juntando as pontas do laço. Nisso, você vai passar a mão novamente para marcar um pouquinho o meio. Não precisa passar o ferro, porque já fica uma marcação lá. E vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Vai juntar uma ponta até o meio e vai passar o ferro. E vai pegar o outro lado e vai fazer o mesmo processo, sobrepondo um pouquinho sobre o tecido. Da mesma forma que vocês estão vendo eu fazer aí no vídeo. Não tem complicação, é muito simples. Vai dobrar o tecido, sobrepondo um pouquinho em cima do outro. Você pode passar 1 centímetro ou meio centímetro. A única coisa que tem que se atentar é que essa sobreposição ela vai ficar no meio do laço. Porque se você não se atentar a isso, o seu laço pode ficar torto. E a gente não quer que o nosso laço fique torto, né? Essa parte aqui é a parte do laço mesmo, a parte de cima do laço. Tendo feito isso, você pode alfinetar, porque nós vamos utilizar agora a linha para poder estar fazendo o alinhavo para a gente poder franzir. Vamos reservar ali do lado e agora nós vamos pegar o tecido que está, separado para fazer as pontas do laço. Primeiramente, nós vamos passar esse tecido com tecido aberto para retirar as dobrinhas. Se for necessário, pode molhar o tecido e passa o ferro bem passadinho para ficar retinho. Depois de ter feito isso, você vai dobrar, não no lado direito do tecido, do avesso. Vai juntar aqui porque nós vamos precisar costurar na máquina. Para isso, você vai colocar os alfinetes para segurar o seu tecido. Nós vamos fazer uma marcação para deixar um espacinho de abertura no meio do laço, que é quando a gente vai precisar desvirar, né? Como nós vamos costurar do avesso, nós vamos precisar desvirar, então por isso nós vamos deixar uma abertura ao meio. Tendo feito isso, como vocês podem ver, nós vamos passar a costura em volta de toda a circunferência, mais ou menos a meio centímetro ou até 1 centímetro, se você preferir, deixando esse espaço no meio aí, conforme eu estou mostrando para vocês. Não precisa ser muito grande o espaço, pode ser de 4 centímetros ou até mesmo de 3, vai depender do que você preferir para poder estar virando, certo? Tendo feito essa marcação, nós vamos lá para a máquina. Se você quer ter uma certeza do espaço que você vai deixar a costura, pode seguir, se delimitar, pelo pezinho da máquina mesmo e passar a costura. Para isso, você faça o retrocesso e passa toda a costura com calma. Quando chegar naquela marcação lá perto do meio, que a gente delimitou que vai parar, nós vamos pegar, fazer o retrocesso novamente e fazer um pulo com a máquina e começar o outro. Assim, vai sobrar um espaço lá sem costura, onde nós vamos desvirar o tecido. Para iniciar novamente, faço o retrocesso no início e o retrocesso no final para segurar bem essa costura. E terminando de fazer, nós vamos desvirar o laço. Então ficou assim. Agora nós vamos retirar os alfinetes e vamos desvirar. Para desvirar é simples. Você vai passar o tecido pelo aquele espaço que a gente deixou e vamos nos atentar às bordinhas do laço, para que não fiquem dobradas nem enfiadas para dentro. Então, para dar um acabamento bom, você pode colocar mesmo a tesoura por dentro para terminar de puxar ou um lápis, o que você preferir. O importante é deixar o acabamento bem bonito. Então, para isso, a gente tem que se atentar às pontinhas, para que elas não fiquem para dentro, nem fiquem o tecido engolido lá. Então, abrir com cuidado assim essa parte. Aqui, por exemplo, eu utilizo a tesoura, eu acho mais prático.
já passei lá nas pontinhas, onde é a parte quadrada, abri as beirinhas, como vocês podem estar vendo aí, e logo depois a gente vai pro ferro, pra parte do ferro. E aquela parte que ficou aberta, a gente também vai passar ela na hora do ferro. Por quê? Não precisa se preocupar agora de passar uma máquina costurando ali. A gente vai fazer esse acabamento manualmente. Ele não vai ficar desfiando, não vai ficar mostrando. Então agora a gente vai passar, se atentando que essa parte do meio vai estar certinha lá, tecido para dentro, né? E vamos passar o tecido para poder estar fazendo o franzido. Aqui vocês podem ver que antes de passar, eu já estava mostrando para vocês onde a gente iria fazer esse franzido. No caso, é bem pertinho lá onde a gente sobrepôs o tecido. Você pode marcar com uma caneta. Eu acho muito importante porque facilita você a entender onde você vai passar o franzido. Que no caso eu marquei com pontinhos. O tecido, como ele é meio colorido, ele tem um contraste e não deixa mostrar muito. Mas aí você pode fazer os pontinhos espaçando, tentando dar o mesmo espaçamento, né? Por exemplo, de centímetro em centímetro, ou de meio centímetro entre meio centímetro, porque é onde a gente vai fazer o franzido. Para fazer o franzido é muito simples, nós vamos pegar uma agulha com uma linha, vamos dar um nozinho na pontinha e vamos fazer, passar por onde está essa marcação. Então, após ter passado a parte que vai ser as pontas do laço, nós vamos pegar o quê? Dobrar ao meio, para poder estar marcando onde a gente vai passar esse franzido também. Tem que deixar delimitado, porque senão a gente acaba fazendo torto, e a gente não quer que fique torto. Então aqui no caso, como o tecido é de algodão, eu passei com ferro, para deixar bem marcadinho mesmo, para mim não me perder, né? Aqui não tô mostrando muito porque o tecido é um pouco escuro, mas se você estiver utilizando um tecido claro, você vai ver claramente a marcação. Então aqui, como eu tava falando pra vocês, a parte do alinhavo é muito simples. Você vai entrar num pontinho, sair no outro, entrar num pontinho, sair no outro. E depois de ter feito essa parte do laço, a gente já vai fazer a parte das pontas do laço. Então assim, não tem complicação. É um laço muito fácil de se fazer. Só vai a parte das pontas mesmo, que é a costura na máquina, mas de resto não vai. É tudo manualmente mesmo, porque você vai precisar é ferro e linha e agulha. E então, depois de ter feito a linha, você já pode puxar o franzido, né? Não puxando muito forte, gente, porque se vocês puxarem muito forte, o que vai acontecer? A linha vai arrebentar, né? Então, se atentem aí à força, vai puxando com calma, franzindo o laço, vai organizando ele até vocês verem que já tá pegando a forma do laço. E passa a linha, eu gosto de passar umas 3 vezes a linha na circunferência do meio aí, para poder estar segurando bem mesmo, né? Como a gente vai usar aqueles bicos de pato, eu fico com um pouco de receio, às vezes, da criança puxar ou estragar. Então, para que dure mais, que a durabilidade seja maior, eu acho importante estar fazendo esse acabamento com mais linhas, né? Então, aqui no caso, agora nós vamos cortar a tirinha que vai ir no meio do laço. Para isso, eu tirei uma fita aí com mais ou menos 3 dedos de largura. Mas vocês podem também fazer um pouquinho menor, com 2 dedinhos de largura também já é suficiente. O que vai ser necessário fazer? Após ter cortado essa tira, aqui eu não especifiquei o comprimento, mas não precisa ser muito grande. Porém, eu gosto de cortar um pouco maior para ter segurança. Então, vocês podem medir mais ou menos aí uns 20 centímetros de comprimento por 3 de largura. Pode ser assim, se vocês preferirem. E vamos reservar essa fita do laço, porque nós vamos precisar passar ela para fazer o miolinho do laço. Agora nós vamos pegar aquela parte que vai ser a ponta do laço. Para isso, aquela marcação que a gente fez com ferro, nós vamos fazer os mesmos pontinhos com a caneta. Aqui eu não fiz, mas se você tiver dificuldade, achar melhor, pode fazer também. E depois de ter feito esses risquinhos, você vai fazer o alinhavo e vai puxar da mesma forma que a gente puxou na hora de colocar no laço. Tendo feito isso, você já vai ver que seu lacinho tá pegando a forma. Então,
nós vamos posicionar, juntar os dois e vamos fazer a volta circular em torno do laço com a ponta, né? Para poder estar segurando. Uma outra coisa que eu acho bem bacana é alinhavar tudo de uma vez. Você pode estar alinhavando a ponta do laço junto com o laço de uma vez, até porque também dá um caimento melhor. Aqui no caso eu fiz separado, né? Mas vocês podem estar fazendo juntos de uma vez. Pega a ponta do laço, alinhava ele com calma. Terminou de alinhavar o laço, em vez de puxar, já pega a partezinha, o quadradinho do laço e alinhava também. E aí puxa e faz esse acabamento aqui. Tendo feito isso, vocês já conseguem visualizar melhor o laço. Esse laço que eu tô ensinando a vocês, ele é um tamanho M, né? Ele é um tamanho bom, que dá para crianças maiores de 2 anos usar, como também para um adulto, né? Que hoje em dia tá bem em alta, adultos utilizar laço. Então, assim, vocês também podem estar fazendo para adultos estar usando, né? Apesar que eu vi que muitos adultos estão preferindo tecidos mais fluidos. Mas, independentemente, aqui eu fiz com tecido 100% algodão, mas você pode estar comprando cetim, você pode estar comprando crepe para estar fazendo esse laço também. A mesma forma que eu fiz aqui, você pode estar fazendo. A única diferença é que ele não vai ficar tão armado, tão firme como tá ficando aqui. Ele vai ficar um laço mais fluido, né? Até porque também para adulto eu acho que é bem bacana, um laço bem mais fluido, assim. Para criança eu já acho bem legal essa ideia de laço mais forte, assim, mais firme, né? Então aqui no caso nós vamos pegar agora o miolinho do laço e vamos passar aquela tira. Entrando a metade, dobrando, né? E passa o ferro para fincar bem. E aí a gente vai vir com a outra metade, dobrar também e passar o ferro. Assim como a gente fez no outro. Por que isso? Porque nós não vamos na máquina, nós não vamos costurar e vamos desvirar. Você quer fazer isso? Pode fazer também, mas o acabamento não fica tão belo, né, quanto fazer dessa forma aqui. Então, eu acho legal tá embutindo essas pontas do tecido para dentro e fazendo a tirinha, né, com mais ou menos a largura de 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo, que é onde a gente vai colocar essa tira no laço para estar segurando as pontas e o laço. Então, tendo terminado de passar, nós vamos fazer a colocação. E como vai se dar isso? É muito simples, nós vamos pegar o nosso laço que tá lá e vamos pegar a parte da pontinha e vamos posicionar no centro das costas. Assim como eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo, ó. Vai posicionar lá no centro das costas, pode colocar um alfinete pra segurar se precisar. Aqui no caso eu não coloquei. Você vai ajeitar bem assim na hora de passar nas perninhas, vai colocando com calma. E aí, quando encontrar lá, você viu que a gente não precisa de muito? Mas quando encontrar lá, você já coloca um alfinete para segurar e corta o tecido que sobrou. Mas você pode me perguntar, não vai desfiar? Não, não vai desfiar. Nós vamos fazer um pequeno acabamento aí atrás, que vai evitar que o tecido fique com aquelas pontinhas, aquelas linhas sobrando. Depois de ter cortado, você pode tirar o alfinete fazendo uma pequena dobra, como se fosse uma barrinha. Você vai dobrar e aí você pode colocar o alfinete ou você já pode vir costurando. Aqui no caso eu coloquei o alfinete para dar uma segurada, tá vendo? Então não ficou aquelas pontas saindo para fora. Aí agora a gente vai vir fazendo aquele ponto escondido para estar finalizando o acabamento. Ponto escondido é simples, a gente vai pegar uma linha, fazer o nó na pontinha e vai fazer os pontinhos assim, da maneira que eu tô mostrando pra vocês. Entrou, saiu, entrou, saiu.
Não tem muito segredo, é fazer mais na beirinha mesmo, pra tá dando uma escondidinha. E assim já vai dar uma segurada boa no tecido, né? E então não é muito complicado assim fazer esse tipo de acabamento. Tendo feito isso, já pode tirar o alfinete e que aí nós vamos estar colocando o bico de pato. Vocês perceberam que o laço é muito simples? Ele é muito simples, você pode fazer com qualquer tecido, o resto de tecido que você tem na sua casa. Então, assim, já é uma economia muito grande para as mães que gostam de colocar lacinho nas filhas, ou até mesmo para você que quer fazer para vender, que já tem seus amigos, que tem sobrinha, que tem parente que já está interessado em comprar de você. Então, assim, é um laço muito fácil de ser feito, é um laço muito bonito, que está bastante em alta, né? E que pode ser feito com muita rapidez, né? Não gasta muito tempo para fazer um laço desse, nem muito material. Então, assim, o lucro que você consegue tirar com um lacinho assim é muito grande. Então, depois de ter feito a costura, você vai precisar pegar um bico de pato. Aqui no caso, eu tô usando um bico de pato, ele tem 4 centímetros de comprimento, tá certo? Mas você pode estar usando um maior, caso você tenha interesse, ou até mesmo um menor, tá? Mas eu preferi esse daí porque não é muito grande e nem muito pequeno. Então, eu vou usar para estar colando lá cola de silicone fria. Eu tenho preferência, eu acho mais fácil de ser utilizada, né? Mas se você preferir usar a cola quente também, você pode usar. Ou a Supertec, tem gente que gosta bastante, eu não gosto, já tive experiências ruins usando a Supertec, de soltar mesmo o trabalho que eu fiz. Então você vai posicionar o bico de pato dentro do laço e vai pegar essa cola de silicone fria e vai passar nas pontas que você consegue ver, tá certo? Depois de ter feito isso, você vai dar uma seguradinha no tecido e pronto, já tá pronto o lacinho. Vocês viram que é muito fácil? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E até mais!